Olha, depois do encontro com Donald Trump, o senador Flávio Bolsonaro voltou à Casa Branca e se reuniu com o secretário de Estado americano Marco Rubio e com o vice-presidente J.D. Vance. Segundo Flávio, na pauta estiveram temas como o combate às facções criminosas brasileiras, a possibilidade do PCC e Comando Vermelho serem classificados como organizações terroristas pelos Estados Unidos e até críticas a decretos do governo Lula que foram relacionados às Big Techs. Ao mesmo tempo, Eduardo Bolsonaro reagiu às reportagens sobre a casa onde ele mora nos Estados Unidos, dizendo que o dinheiro é meu. Enquanto Flávio também detalhou bastidores da conversa que teve com Trump sobre Lula e o cenário político brasileiro. Para a gente analisar os impactos políticos e diplomáticos dessa ofensiva internacional da família Bolsonaro, eu converso agora com o Urian Fancelli e com Samuel Pancher. Vamos abrir a tela aqui para todo mundo participar dessa conversa, para a gente ampliar esse debate. Samuel, obrigada pela participação aqui com a gente no Contexto Metrópolis. Muito bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia, Urian. Bom dia para quem está acompanhando a gente. Exatamente, dia de repercutir aí o day after da visita do Flávio Bolsonaro ao Washington. E o que vem daí, né, Neila? Acho que a curiosidade agora é ver como isso reposiciona ou não o Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral, né? Deixa eu cumprimentar também o Urian Fancelli, analista de política internacional. Urian, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Bom dia, Neila. Bom dia, Sam. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando então sobre o encontro com Donald Trump. Nós repercutimos aqui já no contexto o encontro do Flávio com Donald Trump. E aí, depois da conversa que a gente teve com o Paulo Figueiredo, que é aliado dos irmãos Bolsonaro lá nos Estados Unidos, o Paulo acabou contando aqui pra gente que na conversa com o Donald Trump eles acabaram falando sobre o presidente Lula e deixou escapar que teve uma fala sobre o presidente Lula, uma crítica sobre o presidente Lula. Ou seja, o assunto chegou ao governo Lula, apesar do Paulo não querer falar sobre isso, né, Sam? Exatamente, foi até curioso porque o Paulo, quando a Neila muito espertamente perguntou sobre isso, né? Ele foi ali, ele meio que tergiversou, não quis falar, mas a Neila deu uma insistida e ele falou que o presidente Trump não gostou do que Lula disse após o encontro, né? Mas também já tem apuração aí circulando de que o presidente Trump também elogiou novamente o presidente Lula na reunião. O fato é que nenhuma das partes nega que Lula foi tema da reunião. Então, acho que isso aí já dá uma pista de que essa conversa aí teve o governo brasileiro como tópico de alguma forma. Eu acredito que, ainda mais não sendo uma agenda oficial, né, uma agenda que a Casa Branca divulgou um readout, que a gente chama, né, um resumo do que foi conversado ali ou coisa do tipo, vai ser difícil a gente saber em on tudo que foi conversado, porque a única parte que estava lá é a parte do senador Flávio Bolsonaro, que obviamente vai escolher ali o que conta pra gente. A Neila realmente conseguiu arrancar aí essa revelação sobre a citação ao presidente Lula. Mas, no geral, acho que o que a gente vai ver de mais concreto é se a postura do governo americano muda com relação ao Brasil. Mais do que a reunião com o presidente Trump, eu destacaria que ontem que Flávio Bolsonaro, Eduardo e Paulo encontraram J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, e também Marco Rubio, que é o secretário de Estado, mostra ali sim um trânsito muito, eu diria até impressionante, para um senador do Brasil, pré-candidato, se encontrou com as três principais figuras da República dos Estados Unidos, o presidente, o vice e o Marco Rubio. O Marco Rubio, inclusive, que é muito cotado para ser o sucessor de Donald Trump, né, Neila? Então, realmente chamou a atenção, realmente mostrou ali uma força no governo americano como um todo, que é diferente de ser aliado de uma ala ali mais radicalizada, podemos dizer assim, do governo Trump, mas mostrou ali de fato um trânsito com toda a administração. Eu achei que ontem foi um dia que concretizou até mais essa entrada do bolsonarismo no governo americano do que só o encontro com o Trump. Interessante esse aspecto, Urian, porque houve muitas críticas dizendo que o próprio Donald Trump estava sentado, e aí críticas quase que infundadas, assim, que o Donald Trump estava sentado, o Flávio estava em pé e que não houve ali uma gentileza do Donald Trump em recebê-lo como um chefe de Estado, mas ele não é um chefe de Estado, e isso que o Sam acabou de dizer é muito importante. O Flávio é apenas um senador, um pré-candidato de um país que foi recebido aí pelas maiores autoridades dos Estados Unidos. Aí eu queria entender, você como um analista de política internacional, qual é a relevância disso e se de fato tem relevância, ou foi apenas um encontro informal,
fora da agenda do presidente, uma gentileza, digamos assim, do presidente Donald Trump? Que olhando para todas essas visitas, de fato, né, tudo isso impressiona pelo acesso que ele conseguiu ter. Isso por si só tem seu mérito, mas talvez eu cuidaria um pouco de classificar o Flávio apenas como um senador. Eu acho que, acima de tudo, ele é hoje talvez o único herdeiro viável do bolsonarismo e a pessoa que hoje está, de acordo com as pesquisas mais recentes, apenas alguns pontos atrás do primeiro colocado. Então, além de ser um senador, ele é um possível presidenciável e que dialoga com a posição política e ideológica do Donald Trump no Brasil e que também seria ali um representante mais próximo daquilo que seria o trumpismo por aqui. Então, isso acaba, obviamente, conseguindo abrir portas, mas eu sigo ainda insistindo em um questionamento que eu fiz ontem, no dia anterior também aqui no Metrópolis, que é o seguinte: o que a gente não sabe é que, apesar de todo esse acesso privilegiado, e aí eu não estou superestimando o uso da palavra privilegiado, apenas no sentido de que ele conseguiu estar lá, mas até que ponto tudo isso vai ser convertido em capital eleitoral para o Flávio Bolsonaro. Entendo que com o Donald Trump por si só, isso acaba servindo principalmente para a bolha bolsonarista. Com o J.D. Vance, eu vejo que trata-se de uma pessoa que tem uma posição muito menos intervencionista do que o Donald Trump. Então, com o J.D., se ele está buscando, de fato, conseguir fazer com que o Trump tenha uma ofensiva mais ativa em relação ao Brasil, talvez ele não seja a pessoa certa para falar sobre isso. Agora, com o Marco Rubio, aí eu acho que passa a ser um pouco mais preocupante. Um pouco diferente. Marco Rubio, que inclusive não estava durante a visita do presidente Lula à Casa Branca, né? Marco Rubio, ele tem uma postura bem mais hostil a regimes de esquerda na América Latina. Acontece que talvez até isso também tenha seus limites. E aí a gente deixa aberto aquilo que está acontecendo em Cuba até então, mas eu vejo que na Venezuela, por exemplo, que era algo que o Marco Rubio defendia tanto também, uma queda do regime, o que a gente observou lá não foi uma queda do regime, foi ali uma decapitação temporária, captura do Nicolás Maduro, muda presidente, mas o regime ele continua por lá. Então, eu acho que o que pode ser interpretado com base nisso é que até mesmo talvez a voz do Marco Rubio dentro da administração Donald Trump, ela tenha certos limites, porque muitas vezes o Trump ele vai acabar escolhendo os ganhos imediatos e não aquele alinhamento ideológico. E aí eu coloco isso também aqui no contexto brasileiro. Até que ponto o Marco Rubio ele poderia eventualmente, se fosse o caso, convencer o Donald Trump a, de certa maneira, romper com o governo Lula ou piorar ou desconstruir aquelas pontes que foram construídas ao longo dos últimos meses por um alinhamento maior com um movimento, um partido ou uma figura de direita aqui no Brasil, sendo que o Trump, nesse ano aí de eleições de meio de mandato, e ele fala que ele não está preocupado com elas, mas ele tem que se preocupar com elas. A última coisa que ele precisa é mais ruído aqui dessa zona, dessa região que ele considera como sendo a principal zona de influência dele. Então eu deixo aí, eu termino aí. Eu acho que mais questionamentos também sobre isso. E aí eu já passo a bola para o Sam, para a gente continuar falando um pouquinho do Marco Rubio. Eles voltaram para uma segunda reunião à tarde, justamente para conversar com o Marco Rubio e com o J.D. Vance. Qual é a importância do Marco Rubio para a família Bolsonaro hoje? Que ligação eles ainda mantêm? E, como o Urian disse, que contexto tem o Marco Rubio? Qual a importância do Marco Rubio para os Bolsonaro no Brasil? Isso vai levar
Isso vai trazer alguma coisa para o Flávio nessa campanha eleitoral? E daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre campanha também aqui na pré-campanha eleitoral brasileira. O destaque que eu faria, Nila, é que Marco Rubio foi a ausência notada quando Lula encontrou o Donald Trump lá na Casa Branca. Até onde a gente conseguiu apurar, a ausência do Marco Rubio foi ali uma janela de oportunidade vista para que esse encontro acontecesse. Então, o Marco Rubio já tinha uma viagem programada e aí teve aquela intervenção do Joesley Batista. A gente lembra até aqui, a gente que é jornalista se surpreendeu como do nada surgiu essa agenda do Lula com o Trump. E aí ele pegou o avião e foi, e o Marco Rubio não estava lá, ao contrário do J.D. Vance, que estava lá, até onde a gente apurou. O J.D. Vance falou bem pouco nessa reunião, mas observou ali. Mas o Marco Rubio, ele é uma figura até interessante, em certo ponto, porque ele é filho de cubanos, ele fala espanhol fluentemente, às vezes ele, inclusive, em discursos, se dirige às pessoas em espanhol, então ele tem ali esse conhecimento, essa proximidade com esse público hispânico, e ele tem uma visão muito contrária enfim, regimes socialistas, ditaduras aí da América Latina, começando pela própria ditadura cubana, da qual ele disse, né, ele destaca que os pais dele foram vítimas, tiveram que ir para os Estados Unidos. Então, é quase pessoal para ele ali, enfim, combater esse tipo de regime. E aí, o Marco Rubio, com certeza, nas críticas dele que ele fazia enquanto era senador, ele vê o governo Lula, ele vê o PT como aliados desse tipo de regime. Então, o presidente Lula, ele sempre foi aliado ali dos Castro, né, do regime que controla Cuba desde a Revolução Cubana. Enfim, também tem proximidade ali mesmo com outros regimes, como da Nicarágua. O Nicolás Maduro, a gente viu que a eleição da Venezuela foi roubada e o governo brasileiro mal se pronunciou a respeito, continuou pregando ali uma certa proximidade até, sendo que o governo brasileiro foi um dos que validou essa eleição no sentido de que o governo, a ditadura do Maduro se comprometeu que as eleições seriam limpas, a eleição foi roubada descaradamente e o governo brasileiro se manifestou de forma bem... Não, em nenhum momento o governo brasileiro, de certa forma, repudiou o que aconteceu, porque não foi uma coisa sutil, foi realmente muito claro que a eleição ali foi roubada, essa é a melhor palavra. Então, o Marco Rubio observa esse tipo de comportamento desse governo brasileiro e eu diria que desse trio aí, Trump, Rubio e Vance, minha aposta, não sei, Urian, o Rubio seria o mais inclinado ali a tentar convencer o governo americano a apoiar mesmo o Flávio Bolsonaro como candidato, assim, justamente por ter essa visão aí mais crítica ao atual governo. Urian, falamos várias vezes aqui ao longo desse ano sobre a questão do Donald Trump querer tentar deixar a América completamente de direita. Esse ainda é um plano, tornar a América de direita, deixar o máximo possível dos países próximos aos Estados Unidos um espectro político minimamente parecido com o do Donald Trump? Eu acredito que seja o desejável, não apenas para as Américas, mas para a Europa. Inclusive, se a gente volta no ano passado, ou no começo desse ano, quando ele lança aquele documento dele falando sobre qual que é a sua estratégia de segurança e de defesa nacional, que é um documento de 30 páginas, que falava justamente, né, sobre a doutrina Monroe também, que seria ali uma releitura da doutrina Monroe, que só os Estados Unidos que poderiam ter uma influência nas Américas. O Trump, ele cita explicitamente que a partir de então seria basicamente uma política do governo americano ajudar a fomentar, a apoiar partidos e movimentos mais alinhados ao trumpismo, à direita radical na Europa. Então, para lá, pelo menos, isso foi algo que está, inclusive, documentado, tá? Política oficial do governo Trump. Agora, nas Américas, eu acho que até certo ponto, sim, é algo desejável. Ele continua, inclusive, tentando, de certa maneira, criar... ele tenta forjar ali como se fossem também organizações. É o caso, por exemplo, daquele escudo das Américas que conta em grande parte com países alinhados à direita,
mas eu acho que isso tem um limite, e é um limite que talvez ele fica um pouco claro quando a gente olha para os grandes países das Américas. O caso do Brasil, por exemplo, seria preferível um governo de direita mais alinhado aos Estados Unidos? Com certeza. A gente está falando ali de um país que hoje está sempre ali entre as 10, 12 maiores economias do mundo, tem a 7ª maior população, é o 5º maior país do mundo, então é um país extremamente relevante, até mesmo um país com o qual os Estados Unidos têm um superávit comercial, um dos 3 países com o qual os Estados Unidos têm um maior superávit comercial. Então é relevante. Acontece também que até certo ponto ele vai precisar ser pragmático. E esse pragmatismo, que significa um não rompimento e até mesmo uma cooperação em determinadas áreas, ele está acontecendo e ele pode ser observado quando, por exemplo, o Trump ele decide dialogar com o presidente Lula, ele assume que tem boas relações, inclusive termina o encontro que aconteceu entre o Lula e ele lá em Washington com planos de fazer ali um grupo de trabalho de 30 dias para resolver as questões tarifárias. A mesma coisa em relação ao México e ao Canadá. Existem atritos que acontecem, eventualmente, ameaça de operações militares contra os cartéis mexicanos em solo mexicano? Existe. Existe ameaça de anexar o Canadá? Existe também. Acontece que isso não significa necessariamente que vai haver um rompimento, porque foi criado ao longo dos séculos, ao longo das décadas, uma certa interdependência também. Estados Unidos precisa do México, precisa do Canadá, então ele não pode apenas romper, por mais que ele prefira um alinhamento maior. Bom, falando de eleições no Brasil, que essa reunião, no final das contas, tem um fundinho eleitoral também, de objetivo eleitoral, a ideia era um pouco também dissipar o momento que foi divulgado o áudio entre o Daniel Worcaro e o Flávio Bolsonaro, falando sobre o pagamento para o filme, o dinheiro investido do Daniel Worcaro no filme Dark Horse. E agora é entender se de fato essa reunião com Donald Trump, esse encontro com Donald Trump vai mesmo dissipar esse assunto e vai aumentar as intenções de voto de Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. Até o momento, saiu agora uma pesquisa que a gente inclusive vai trazer aqui no contexto, Meio Ideia, que mostra o aumento das intenções de voto para o presidente Lula. O presidente Lula que retoma o aumento dos votos aqui no país em todas as pesquisas, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Nas pesquisas agora ele ganharia em todos os cenários. E a gente pode entender, Sam, que essa questão da ligação entre Worcaro e Flávio Bolsonaro pode ser o motivo dessa reviravolta do presidente Lula, ou tem outros motivos? Eu acho que é o mais provável, né? A gente vê aí que já é um padrão, é a terceira pesquisa que mostra essa queda no desempenho do Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral aí. A gente está num período ainda pré-eleição, né? Mas eu acho que a situação toda ali seria surpreendente se não houvesse nenhum desgaste para o candidato, porque a verdade é que ele tinha uma retórica sobre Daniel Worcaro, e essa retórica foi completamente desmontada pela matéria do Intercept, e depois, mais ainda, quando a gente revelou aqui no Metrópolis, a Condor Gadelha trouxe a notícia que Flávio Bolsonaro foi encontrar o Worcaro usando uma tornozeleira eletrônica depois de ser preso pela primeira vez. Então ali acho que ficou ainda mais evidente, provavelmente foi o ponto mais alto aí dessa crise, porque ficou claro que o Flávio Bolsonaro negociou com uma pessoa já sabendo que ele era alguém que estava ali sendo acusado de uma fraude financeira gravíssima. E não tem como você dizer que ele não sabia disso, porque Daniel Worcaro foi preso, e a primeira vez que ele foi preso já foi ali uma grande repercussão. Então, o pré-candidato alega que ele foi lá encerrar os negócios. Teve até aquela situação do Valdemar Costa Neto dizer que ele que o Flávio foi lá pedir o resto do dinheiro, depois o Valdemar voltou atrás. Mas teve essa situação aí que, enfim, desgastou a imagem do pré-candidato, não teve como, e muita gente até analisa que a queda do Flávio Bolsonaro não foi tão expressiva, né? Foram alguns pontos percentuais, mas vale a gente destacar que o Flávio e o Lula, em um eventual segundo turno, eles vão disputar ali essa fatia de eleitores que não são nem Lula nem Bolsonaro, que estão ali indecisos. Então, por exemplo, se você vê a diferença do segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro em 2022,
é uma diferença baixa, uma diferença de ali, acho que não são 2 milhões de votos. Então, essas variações, por menores que sejam, óbvio que pesquisa não é resultado eleitoral, né? É um retrato do momento. Mas se a eleição fosse hoje, poderia ter decidido ali a favor de uma reeleição do presidente Lula. Então é algo que assusta não só o entorno do pré-candidato, mas também como os aliados dele ali, que, enfim, até ficaram bastante irritados com essa situação aí envolvendo o Daniel Vorcaro. A Neila também apurou isso aí e, de fato, teve um desconforto grande ali no PL, pelo fato de que não dava para confiar no que o Flávio Bolsonaro estava falando na visão desses parlamentares, né?